E dê aula 326545, PRF Policial, Polícia Rodoviária Federal 2025, aula de abertura, professor Tiago Pacheco. Direito Penal, PRF 2025, aula de abertura. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Pacheco. Eu sou delegado de polícia e também professor das matérias Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal Especial, Direitos Humanos. E a gente faz todo esse meio de campo aqui numa prova, especialmente para você, para que você consiga a sua aprovação. Esse é o meu desejo, ok? Estamos iniciando aqui um curso importante para você, futuro policial rodoviário federal, você PRF, você apaixonado com a polícia, com as forças policiais. Esse é meu caso, sou delegado de polícia. Olha, a escolha que você fez, ela é sensacional. PRF é um órgão maravilhoso, uma polícia de carreira única, algo assim diferente de tudo que tem nas demais carreiras. É uma carreira linda, é uma carreira que tem boa remuneração, é uma carreira que te permite uma escala de trabalho muito legal, que você tem condições inclusive de ter outras atividades paralelas. Então, por isso, né, muita concorrência, é um concurso que tá na prateleira de cima para muita gente, é o sonho de consumo de muita gente. Mas você que está se preparando de forma antecipada, está aí muitos passos na frente, porque a grande manada, você sabe, começa a estudar na hora que o edital é publicado. Ok? Então vamos lá, eu trouxe algumas informações legais aqui para nós. Primeira delas, quem sou eu? Quem é o professor Tiago Pacheco, né? Eu trouxe aqui, deixei à disposição no material o link do meu LinkedIn. Melhor do que eu é você conferir exatamente quem sou eu no meu LinkedIn e no meu currículo Lattes, tá bom? Mas de modo geral aqui, para simplificar, né? Eu sou professor, como eu disse, dessas matérias, né? Tenho especialidade em Direito Penal, Direito Processual Penal, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2007, ou seja, fazem muitos anos aí, praticamente desde então eu estou na docência, trabalhando preferencialmente na área de concurso público, é o que eu mais gosto, mas também paralelamente tenho alguns trabalhos, né, em universidades, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Eu trabalho aí também em outros cursos aí pelo Brasil afora, tá? Então eu dou suporte em vários cursos preparatórios, tenho uma experiência bastante razoável aí, principalmente nos concursos das carreiras policiais, que é a minha carreira por paixão, é aquela que eu gosto. Então eu também gosto muito de lecionar para esse pessoal que fala a mesma língua que eu, né? Sou mestre também, tenho mestrado em administração pública, algumas publicações, alguns materiais autorais, alguns cursos também autorais. Só que melhor do que eu ficar falando e me gabando é você ir lá pesquisar, fique à vontade e tenha certeza que você está nas mãos de um bom professor, modéstia à parte. Eu tenho sido muito elogiado aí nos últimos anos, tem uma didática diferenciada, eu gosto muito do trabalho manual. Eu, além das aulas expositivas, eu gosto de preparar um material com carinho, um material com cores, um material bem didático, no sentido né, de contribuir com suas revisões e até mesmo com o aprendizado. Então são materiais mais extensos, mais densos, com mais profundidade, mas que te ajudam muito no processo de aprendizagem. Não adianta eu ficar falando aqui, você vê o meu rosto e tal, se você não tiver uma base sólida para
basear aí as suas observações. Então eu preparo um material mais denso, obviamente, né? São PDFs aqui, na verdade PowerPoints, né, que se transformam em PDFs, mas a gente tenta ser objetivo, mas ao mesmo tempo deixar tudo que você precisa, tá bom? Então este sou eu, você vai ter aula com este professor, com o Thiago Pacheco. Agora, você quer a PRF, não é isso? Você quer a PRF. Aliás, olha só que legal, trouxe aqui uma imagem para você. Trouxe uma imagem para você e vou colocar na tela. É isso, o seu sonho é esse. Olha para ele, visualiza, mentaliza, coloca nas suas orações. É isso que você quer. Então comece desta forma. Visualize o seu futuro. Você é capaz de determinar os seus caminhos. E seja lá o que for necessário fazer, você vai fazer. Inclusive estudar todas as matérias. Muitas matérias são importantes. No meu caso aqui eu vou trazer penal, processo penal, legislação. De modo geral, tudo converte aí para o direito penal. Mas você precisa ter fé, você precisa confiar em você e confiar também, modéstia à parte, aqui nos professores do Aprova que entregam um ótimo material, entregam um bom material. Beleza? Então esse cargo vai ser seu. Vai com fé, vai com força, estude com dedicação. Estude com muita dedicação. Sem achar que essa é, na verdade, o seu objetivo de vida, que a felicidade só está no momento que você entra no cargo. Não é assim. A verdade é que você entra no cargo e é isso mesmo, a vida é assim. Vai continuar tudo basicamente do mesmo jeito. Tem muita gente que acha que sua vida se transformará. Não, é legal, você quer, você deseja, tem estabilidade, tem uma escala diferenciada para você trabalhar. Escala 24/72, trabalha 24 e folga 3 dias seguidos. A cada 4 dias você tem um final de semana esticado, um final de semana aí de 3 dias. Não é? Como se fosse um feriadão. Mas a sua vida é a sua vida. Você tem coisas mais importantes para se dedicar. Tem que se dedicar à sua família, à sua saúde, à sua espiritualidade e com responsabilidade buscar os seus objetivos de vida. Ok, pessoal? Olha só, então a nossa banca provável foi a banca dos últimos concursos. A nossa provável banca é a Sebrasp, o famoso CESP. Já estamos acostumados aí com o CESP, né? Agora Sebrasp. Agora não, já faz, sei lá, mais de 10 anos. O nível de complexidade da Sebrasp, a gente sabe, é alto, relativamente alto. Embora muitas questões, nós fizemos aí, tem aula para você vai achar aí na sua grade, tem aula somente com correção de questões da banca CESP para a PRF. E a gente vê muito a letra da lei encaixada nas provas. Então você precisa ter atenção. Muita coisa é detalhe, mas é a letra da lei. É a letra da lei. Por isso que eu falo, como estudar? Primeiro, antes de tudo, lei seca. Lei seca. Só que o CESP gosta de evoluir. O Sebrasp, né? Vamos falar o nome certo. O Sebrasp, ele gosta de ir além. Ele gosta de ir além. E ele vai te cobrar, sim, o conteúdo de alguma súmula em determinado momento e vai te cobrar jurisprudência ou entendimento majoritário de tribunais, principalmente tribunais superiores. E aí eu falo STF e STJ. Mas, professor, eu não sou formado em direito. Não tem problema. Nós sabemos. PRF te exige o quê? Nível superior. Não precisa ser formado em direito. A gente sabe que muitos são. Muita gente que entra nesse meio do concurso acaba até fazendo direito por isso. Porque é uma matéria que abre mais leque. Mas eu sei que muitos não são. Então a gente vai explicar tudo de forma didática, de forma inteligível.
para que todo mundo compreenda exatamente a matéria, para acertar as questões com tranquilidade. Ok? Lembrando que o CESP gosta de interdisciplinariedade. Então ele vai misturar direito penal com um pouquinho de processo penal, com um pouquinho de legislação, às vezes até mesmo com outros ramos do direito, vai misturar com um pouquinho ali de direito constitucional, direitos humanos. Mas de modo geral você vai estar encaixado ali na sua matéria, sem ser avisado, né? Sem ser avisado porque a prova não fala direito penal, tal, direito processual penal. Não, a prova é inteiriça. Você tem a parte específica, a parte geral e acabou. E ali a gente vai achando as questões. E o CESP, ou o SEBRASP, né, gosta muito de textos longos, né, textos que te cansam, enunciados, principalmente os enunciados. Então é ler com tranquilidade, é ler apontando, riscando, circulando, de forma que você tenha mais envolvimento com a questão, para não perder os detalhes. Ok? É isso. Então, dicas para você que vai iniciar os seus estudos aí para PRF aí, no que se refere ao direito penal. Dicas. Inicie pela matéria mais fácil. Isso vale para as matérias de modo geral e para as matérias dentro do contexto. Então eu pego aqui direito penal. Qual que é a matéria mais fácil para mim? É o direito penal da parte geral ou da parte especial? Olha, eu tenho um pouquinho mais de afinidade com a parte especial. Eu já conheço alguns crimes. Ótimo, vai lá. Começa por lá. E aí você vai acelerando aos poucos. Então, não falha iniciar pela parte mais fácil. Professor, não faço ideia, não sei, para mim é tudo. Então, faça as aulas na ordem. Você não vai perder nada também. Beleza? O que mais? Eu já falei aqui, ó. Lê o enunciado com calma, cuidado. Se necessário, leia 2 vezes, leia 3 vezes, leia 4. Isso não é perder tempo, é ganhar tempo. E quando você lê pela segunda vez, o seu entendimento, ele basicamente está melhor. Pela terceira, melhor ainda. Ok? Mas, bom, via de regra você vai ler uma vez, com muito cuidado, etc. Mas tem questão que não dá, tem questão que ou você vai estar nervoso, ou você realmente não entende do assunto. E aí você vai ler de novo para clarear as ideias. E ler do jeito que eu estou escrevendo aqui na tela para você, circulando, colocando, informando, colocando, né? É desse jeito que você vai se envolvendo com a questão, tá? Então circule ou grife as palavras-chave, igual eu acabei de fazer aqui. Pô, isso aqui é importante, bota um asterisco, não é? Pula questões complicadas que estão te tomando tempo. Pula e marca ela para ser feita em momento posterior, quando você tiver com a cabeça mais arejada. Agora, eu tenho uma... Pula, mas deixa alguma coisa lá. Deixa a ideia. Porque na pressão também o seu cérebro é capaz de trazer informações interessantes para você. É um mecanismo de defesa do nosso cérebro, mas ele também traz informações importantes. Então, deixa a sementinha. Olha, eu não sei, mas está parecendo que é certo. Deixa ali. Porque se você não tiver tempo de voltar, você vai ter alguma coisa. Tá bom? Faça pausa para cada hora no momento da prova, aqui eu falando especificamente para a prova, né? O que eu estou falando aqui você vai pegar e levar para os seus simulados e também para o momento da prova, obviamente, né? Os simulados que eu digo não é fazer um simulado inteiro necessariamente, não, é no momento mesmo que estiver ali desenvolvendo os assuntos, fazendo questões, né? Usando inclusive o site de questões da prova que são milhares e milhares de questões, tá? E pelo amor de Deus, não caia nessa. Isso aqui eu vou até fazer com mais ênfase. Não altere questão no momento do gabarito. Não é hora de trocar gabarito. Você sequer tem tempo ali. O gabarito é feito ao final. Você não tem tempo. E aí a sua cabeça está na pressão de terminar de colocar o gabarito no papel para você efetivamente passar. Porque não adianta fazer uma prova primorosa e não passar nada para o gabarito. Então a concentração é passar a resposta para o gabarito.
E tem que se concentrar mesmo, senão você erra. Isso acontece. E aí você vai no meio disso tudo ainda querer interpretar uma questão? Não, olha, até o momento do gabarito, você tem que dedicar pelo menos meia hora para o gabarito. Quando tiver faltando meia hora para acabar a prova, para tudo e gabarito. Se sobrar tempo lá ao final para voltar em uma questão ou outra, tudo bem. Mas deu meia hora, gabarito. O que você tentar fazer, faça antes dessa meia hora final. Quando sua cabeça ainda não entrou naquele modo concentração absoluta para passar o gabarito. Ok? Ah lá, disposições preliminares aí da Sebrasp, né? Algumas informações que vão te ajudar nesse processo de aprendizagem. O objetivo, obviamente, né, da banca é o provimento de cargos de policial rodoviário e também cargos administrativos. Tá? O concurso pode vir aí com cargos de policial rodoviário e cargos administrativos. O fato é que nós já temos 263 vagas aí autorizadas para o edital que pode vir ainda em 2025, ou estourando 2026. O edital já está autorizado. Aliás, na autorização já temos 263 vagas para policiais rodoviários federais. Isso fora os cargos administrativos de nível médio e superior, que em torno de 250, um pouco mais de vagas, tá bom? Remuneração atualmente sem as vantagens, sem qualquer vantagem, é de R$ 12.253,84. Um salário que nunca fica nesse aqui. Além das vantagens indiretas, tem as horas extras, os adicionais noturnos e outras questões aqui que vão somando. Dificilmente um policial rodoviário federal, no momento que ele ingressa na carreira, vai ganhar menos de 17, 18 mil, tá? Vai ser em torno disso aí. O inicial. Tá bom? Carga horária 40 horas, mas naquela escala maravilhosa, 24/72. Uma escala que você pode praticamente aí viajar a cada 4 dias, né? Exigências para assumir o cargo, poucas exigências. Você tem que ser diplomado, tem que ter curso superior, tá? Obviamente, o seu diploma tem que ser registrado, né? Então você tem que ter concluído sua graduação em qualquer área de formação. É direito? Não, qualquer área de formação. E o diploma tem que vir de uma instituição, obviamente, de ensino superior reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Lembrando que o formato é de prova objetiva, no qual uma errada elimina uma certa. É o terror do CESP. Então, você tem lá no seu gabarito. Vamos ver. Aqui, ó, vamos fazer uma simulação. Questão 1, questão 2. Está falhando aqui a caneta. Questão 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai ser certo do lado de cá. Opa. Certo do lado de cá e errado do lado de cá. E aí você passa seu gabarito. Aqui certo, essa aqui eu não quis marcar, essa eu marquei errado, essa aqui eu marquei errado, mas meu Deus do céu, eu errei, era certa, marquei as duas. Vamos lá. Questão 1, o gabarito oficial me entrega ela como certa, e eu marquei certa, ótimo, vou somar um ponto. Questão número 2, o gabarito me entregou ela como errada. Poxa, mas eu marquei a certa. Então é menos um ponto. Eu não pontuei e ainda vou perder um ponto. Essa questão aqui eu não marquei. Eu enfim, a estratégia que eu utilizei, eu não faço a menor ideia, eu não vou me arriscar a perder um ponto. Ótimo, você ficou zerado. Tá? E suponhamos que na 4 aqui a questão marcou errada e você marcou errado. Ótimo, mais um ponto. E aqui você acabou marcando as duas. Você foi marcar uma, viu que era outra. Beleza.
você estava marcando a certa, mas era errada, é melhor não pontuar do que perder um ponto, né? Porque marcando as duas é como se você não tivesse marcado nenhuma, fica zero. Agora olha que loucura, nessa prova com 5 questões, em que você acertou duas, deixou duas sem marcar e errou apenas uma. Em 5 pontos possíveis, você adquiriu apenas o quê? 1 ponto. 20%. O CESP é assim. O CESP é assim. Então você tem que fazer a prova com muita estratégia. Tem que ser inteligente, tá? Porque acertou, ótimo, ganha 1. Mas errou, perde 1. Você não ganha e ainda perde. Deixou muita questão sem marcar, não adianta muita coisa, porque não vai perder, mas também não vai ganhar. Entendeu? Então não adianta você deixar ali 50% da prova sem marcar. Você não vai conseguir atingir a nota. Tá? O ideal no CESP é o seguinte: fazer todas que você tem certeza. Todas. Essas são as que você vai passar para o gabarito primeiro. Em um segundo momento, aquelas que você tem uma certeza não plena, mas uma boa quantidade de certeza sobre a resposta, você passa essas também. Aquelas impossíveis, improváveis, que você não sabe, são as únicas que você vai deixar em branco. Embora exista ou existam técnicas e táticas para você evitar de deixar questões em branco. Porque quanto mais você acerta, mais você pontua. Não é? E tem um detalhe, por exemplo, nesse simulado que a gente fez aqui, você tirou um ponto. Mas se outro indivíduo também tirou um ponto, mas, por exemplo, acertando essa e errando essa, que você deixou em branco, ele vai estar na sua frente, porque ele arriscou mais. Com a mesma pontuação que você, ele estará na sua frente. É o primeiro critério de desempate. Quem mais marca. Então não é recomendável na prova do CESP você deixar muitas questões em branco. Você não pode deixar mais de 10% da prova em branco. No máximo 10%. E 10% ainda é assim o limite. É uma ou outra mesmo. Você precisa marcar. Inclusive marcar com consciência. Eu tenho um videozinho no YouTube, deixei o link aqui no material para você, tá? Do chute consciente na prova do CESP. Uma técnica para você. Tá lá no YouTube, vídeo aberto, tá bom? Dá uma olhadinha lá, porque é importante você fazer um número adequado de questões, ok? E essa aqui é a nossa grade, a grade do nosso curso. O que nós vamos estudar ao longo do nosso curso aqui da Polícia Rodoviária Federal? Aqui, ó, princípios básicos, uma matéria importante. Não dá para estudar direito sem estudar princípios. Matéria que te abre espaço para várias outras matérias e te traz respostas, inclusive para questões que eventualmente você nem saiba a resposta, utilizando uma base principiológica, você consegue alcançar. Então, princípios, tá? Aplicação da lei penal no tempo, tempo do crime, conflito de leis penais no tempo. Que é mais? Lei penal no espaço, lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade. Tipicidade, primeiro substrato do crime. Crime doloso e crime culposo, erro de tipo, crime consumado e tentado, crime impossível, tudo isso dentro de tipicidade, tá? Punibilidade e causas de extinção da punibilidade, por exemplo, a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. O que mais? Se a gente vai estudar o primeiro substrato do crime, vamos estudar também o segundo, que é a ilicitude. Dentro da ilicitude, as causas de exclusão da ilicitude e também o excesso punível. E o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. A gente vai estudar os três, mas vamos na essência, só o que precisa mesmo, tá? E as causas de exclusão da culpabilidade. Por exemplo, a imputabilidade, tá? Erro de proibição também está aqui. E vamos estudar alguns crimes.
crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública. Mas, professor, e os crimes de trânsito? Não, é porque tem uma parte do direito penal dedicada somente aos crimes de trânsito. Está na parte de legislação especial. Tá bom? Aqui a gente está com o edital de direito penal aberto. Tá? Então a gente tem que estudar muito aqui os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública também. Acabou aqui, é tudo, né? Só faltou aqui dignidade sexual e incolumidade pública. Mas enfim, é isso que nós vamos estudar a partir do nosso próximo encontro. Dedicaremos aqui exclusivamente ao concurso da PRF. Combinado? Pessoal, eu vou ficar à disposição. A partir da próxima aula iniciamos o conteúdo propriamente dito, tá? Mas eu estou à disposição para dúvidas, para problemas aí que eventualmente surgirem, e a gente vai fazer um curso aí belíssimo. Eu vou te deixar completamente preparado para você ser aprovado nessa prova, para você alcançar o seu objetivo e se tornar um policial. Eu sei como é gratificante ser um policial, porque eu sou um policial. Eu sei como é linda a carreira da PRF, tem vários colegas policiais rodoviários federais. Tem um colega meu, inclusive, que saiu da Polícia Civil de Minas Gerais, onde eu atuo, para se tornar policial rodoviário federal. Era o grande sonho dele. E hoje ele é um baita de um policial rodoviário federal. E é isso. É paz, luz, oração e muito estudo que vai dar tudo certo. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê nas aulas. Até mais.